Glórias a Deus. Glória àquele que tem todo o poder, aquele que nos chamou para fazer o ídolo dele e o querer e a vontade dele. A palavra que Deus me deu hoje fica no livro de Êxodo, capítulo 23. Eu queria ler rapidamente alguns versículos, o que Deus colocar no meu coração, e sei que o Senhor já faz presente aqui neste lugar. E a palavra de Deus é clara e nítida. A palavra de Deus serve para nos corrigir. A palavra de Deus serve para nos guiar para o caminho da salvação, de largar o caminho do pecado, o caminho da mentira e voltar para ele. Êxodo capítulo 23 e o versículo 20 diz assim: Eis que eu envio o anjo diante de ti, para te guardar nesse caminho e te levar a um lugar que te tenho aparelhado. Guarda diante dele, ouve a sua voz e não provoque a sua ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz, fizer tudo o que eu dizer, então serei o teu inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, os heteus, os perizeus, aos cananeus, o heveu, o jebuseu, e eu destruirei. Não se inclina diante dos seus deuses, não servirá, e nem fará conforme as suas obras. Antes, eu destruirei totalmente, quebrarei de todas as suas estaltas. Servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará ao vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti a enfermidade. Agora quero ler lá também no capítulo 32. Sobre o título está assim: Bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou o povo a Arão e disse: Levanta e faz um Deus que vai adiante de nós. Porque quando este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não saber que lhe sucedeu. E Arão disse: Arrancais os pendentes de ouro que está na orelha dos vossos mulheres, e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazemo-o a Mós. Então o povo arrancou o pendente de ouro que estava nas suas orelhas e trouxe a Arão. Aí no versículo 7 está assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem corrompido, e depressa se desviam do caminho que ele tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinou a sacrifício, e disse: Estes são o teu Deus de Israel, que tiraram da terra do Egito. Aí o versículo 9, presta atenção no versículo 9. Livro de Êxodo, capítulo 32, e versículo 9, diz assim: Disse mais ao Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é um povo obstinado. Aí lá no versículo 15 do capítulo 32 está assim: E voltou a Moisés a descer do monte, com as suas duas tábuas do testemunho na sua mão, e a tábua escrita, ambas das bandas de uma e da outra banda escrita. Estava aquela tábua, era uma obra de Deus, que também estava escrita, era da mesma escritura de Deus, esculpida na tábua. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, e disse a Moisés: O larido de guerra há no arraial. Porém ele disse: Não é larido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é larido de canto, e eu ouço. E aconteceu que, chegando ao arraial, vendo
o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés. Arremessou as tábuas da sua mão e quebrou ao pé do monte. Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. A palavra de Deus é clara e nítida. Esse povo é o povo que estava lá com Faraó. Esse povo é um povo que estava na mão do inimigo, comendo barro, amassando barro. E estava, além de tudo, trabalhando para Faraó, trabalhando para o inimigo, para o diabo, para aquele que fazia exalto e adorava outros deuses estranhos. Tem muitos deuses, a palavra de Deus diz, tem muitos deuses, mas nem todos são deuses, só existe um Deus, esse que está trovejando agora. Estou pregando e está trovejando. Esse Deus é poderoso, só existe Ele, não há outro Deus. Ainda não está caindo a chuva, irmão, mas Ele é poderoso. Começou a trovejar aqui. E é a voz de Deus. Quem sabe a voz de relâmpago, a voz de trovão é a voz do Senhor. É o Senhor falando. Então a palavra de Deus, a palavra é clara, é nítida. Moisés tira o povo através de Deus, enviado por Deus. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que Moisés é aquele que estava no Egito, é aquele que estava servindo o Egito. Como isso aconteceu? As Escrituras, a palavra de Deus diz que existia um rei, e esse rei era o rei do Faraó, era aquele inimigo de Deus. A palavra diz que ele fazia tudo de conforme que Deus fazia de um jeito, ele fazia ao contrário. O Faraó era aquele que não se prostrava diante de Deus, era aquele que fazia idolatria e levava o povo a pecar. Então a palavra de Deus vai dizer que vai descer um decreto. Qual decreto é esse? De matar todas as crianças. Depois que ele vê o povo dentro do Egito servindo a ele, o povo crescendo, o povo rapidamente se multiplicando, ele vai dizer: esse povo daqui um dia vai tomar o meu reinado. Então ele vai decretar uma lei de matar todos os homens. E a criança que fosse nascido era para ser morta. E a Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés vai guardar ele por algum tempo, e daqui a um tempo vai colocar ele no rio Nilo, vai colocar ele sobre um cesto, e a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó vai pegar e trazer ela para ele dentro do palácio. E a palavra vai dizer que Moisés vai crescer no ensinamento deles. E quando Moisés vai crescendo no ensinamento dele, Moisés vai percebendo que ele não pertencia àquele faraó, àquele povo que estava ali fazendo o povo de Deus, o povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que eles vão ficar 400 anos, 400 anos na mão de Faraó, 400 anos aprendendo a amassar o barro, fazendo o que desagrada ao Senhor, 400 anos na mão do inimigo, até quando eles clamam, quando eles começam a clamar, quando eles começam a pedir o Deus do céu, o Deus que pode, o Deus que é. Deus começa a ouvir a voz dele. Moisés está crescendo também ali na casa de Faraó. E Moisés, a Bíblia vai dizer que vai acontecer algo e ele vai ter um encontro com Deus depois desse acontecimento. A Bíblia vai dizer que está dois brigando. E dois brigando, ele vai defender aquele que era o povo dele, aquele que era irmão dele em Cristo Jesus. Então ele vai defender, e quando ele defende isso, ele mata aquele egípcio. E a Bíblia vai dizer que ele enterra na areia essa pessoa. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel vai ver, o povo de Israel vai observar. E a Bíblia vai dizer que tem outra briga, mas agora são dois, agora de Israel brigando. E Moisés vão ver, e quando Moisés vê eles brigando, Moisés vai dizer para ele: por que você está brigando? Vocês são um irmão. E ele vai dizer: você vai querer matar nós também, como matou aquele Egito. Observa que Moisés, quando acontece isso, quando eles falam isso, Moisés sai de perto, porque Moisés ficou com medo de ser entregue, deles fazerem, mas era o plano de Deus, era um projeto de Deus.
era aquilo que Deus queria que acontecesse. Deus não queria que Moisés fizesse aquilo, matasse aquele homem, mas a palavra de Deus diz, era tudo que Deus queria. Um homem para tirar Israel da servidão, da escravidão e para caminhar, para servir a ele. Então a palavra de Deus vai dizer que Moisés fugindo da face de Faraó, e a Bíblia vai dizer que Deus ele vai se encontrar com Moisés e como? Dentro de uma salsa. A Bíblia vai dizer que a salsa não se consumir. Qual que era a salsa? A salsa, a Bíblia vai dizer que ele viu a salsa, ele observou, ele não quis olhar para a salsa porque ele estava com medo de olhar para a salsa. E a salsa era o anjo, e o anjo era Deus, era o próprio Deus em forma de anjo. A palavra vai dizer, dentro da palavra, isso está dentro da palavra. E Moisés não olhou para a face de Deus. E a palavra vai dizer que ele vai explicar para ele tirar o povo dele, que viu o clamor do povo, as astores, o que o faraó estava fazendo com o povo dele. E quando o povo clama, Deus vai enviar Moisés. Então aí Moisés vai ter acesso para ir até Faraó, falar com o Faraó para libertar o povo. Mas o povo que era para ser libertado ali, Faraó endurece o coração. E a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó para dizer para ele, ó Moisés, esse povo que você está vendo, esse povo, aí ele vai dizer, mas quem sou eu para ir lá falar? Aí Deus vai fazer sinais com ele. Deus vai usar a vida dele para mostrar que Deus era com ele. Então vai dar sinais para ele. Vai dar para ele, para dizer para ele o que você tem na mão. Ele vai ter um cajado e aí ele vai fazer prodígio na frente de Deus, na ordenança do Senhor, enviado de Deus. Então ele vai dizer ainda, mas eu não sou digno, não sei nem falar. Aí vai preparar o irmão de Moisés para falar que Deus ia ser com ele, mas depois ia usar a vida do irmão dele também para que falasse com o faraó e para que ele acreditasse que era Deus que estava enviando. E Moisés vai falar, e a Bíblia vai dizer que ele vai falar, vai acontecer as pragas, vai acontecer tudo o que Deus tinha falado. E o povo, quando é resgatado da mão de Faraó, a Bíblia vai dizer que Faraó vai morrer no Mar Vermelho, o Mar Vermelho vai abrir e o povo vai morrer, o povo de Faraó vai morrer no Mar Vermelho, o povo de Deus vai passar por terra seca. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai dar o maná, Deus vai dar a água da rocha, que era água espiritual. O maná também era espiritual, é algo que Deus tinha falado com Moisés. Quando eu olho para as escrituras, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para aquilo que Deus direciona, para aquilo que Deus fala, a gente podemos observar que Deus ele dá o alimento, a comida e a água. Deus também, quando ele fala algo sobre a vida, quando Deus ele fala, quando Deus ele ordena, quando Deus manda qualquer um de encontro com uma vida, Deus ele faz de tudo e além de tudo abençoa toda a caminhada. Quando Deus manda fazer algo, não faltou água, a roupa não envelheceu. A Bíblia diz que Deus era com Moisés e com o povo, Deus estava no meio do povo também. E a palavra de Deus vai dizer que o povo vai ver Moisés falando dentro de uma tenda, a nuvem cobrindo Moisés, e outra vez Moisés vinha e falava o que Deus destinava até entrar numa terra prometida. Deus prometeu uma terra para eles, uma terra prometida. E qual a terra é essa? Que manava leite e mel. E a Bíblia vai dizer que com um período de um tempo, Moisés vai subir no monte para falar com Deus, e vai demorar um pouco. E demorando 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus vai dizer que o povo já começou a dizer, esse Moisés não sobe, já começa. Por isso que eu falo, a voz do povo não é a voz de Deus. O povo levou Arão a fazer a vontade deles. Ele disse, Moisés não sobe, Moisés não volta. Então aí Arão, no seu coração, foi lá dizer para o povo, tira aí o vosso ouro que está dentro da orelha, os pingentes, e o povo traz para ele, e ele pega, faz um fogo e joga dentro do fogo, e a Bíblia diz que aquele fogo vem um bezerro,
Quem sabe foi até o próprio Satanás que se materializou na frente deles. Mas uma palavra que ficou no meu coração e ficou gravado, a palavra obstinado. Obstinado quer dizer, é algo que quando uma pessoa, quando um viciado, ele é viciado em droga, ele tem obstinação daquele vício. E aquele vício ele fica com vontade de retornar para usar esse vício novamente. Obstinado é algo que a pessoa, vamos supor, uma pessoa que é livre pela mão do Senhor, quando o Senhor liberta essa pessoa, ele está liberto. Mas quando a pessoa é obstinada, tem pessoa que fala, eu não consigo parar por causa da obstinação. O que é obstinação? É um vício, a pessoa que é viciada em fazer algo. Então o povo de Deus era obstinado a inclinar para o pecado. É as escrituras, meu querido. Você quer ler a palavra de Deus? Vem comigo. Êxodo capítulo 32 e versículo 9. E disse, foi o Senhor que falou, não foi outra pessoa. Êxodo capítulo 32 e versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Procura dentro do dicionário que você vai ver que a palavra está correta. O que eu estou pregando, estou dentro da palavra. Está escrito nas escrituras, obstinado. É pessoa que é obstinado a fazer o mesmo erro, a mesma falha, o mesmo pecado. Então o povo estava obstinado a pecar. A mente da pessoa, o coração daquele povo estava inclinado a pecar. Está inclinado, irmão, obstinado. Quer dizer isso. Obstinado a cair novamente, obstinado a desejar coisas carnais. Cuidado com obstinação. Por isso que o coração é enganoso. O Senhor diz que o coração é enganoso. Aonde está o coração do ser humano, está aí o seu tesouro, o seu reino. Tem pessoas que o coração, a pessoa diz, Jesus sabe o meu... Lógico que sabe, irmão. Seu coração é enganoso, mentiroso. Por isso que o Senhor diz que só Ele tem pensamento de paz para comigo e com você. Está dentro da palavra também. Coração enganoso, mentiroso. Então, tome cuidado, irmão. Dar uma voltinha e dizer, meu coração, Deus sabe. Lógico que Ele sabe, irmão. Pede para Deus convencer esse coração seu, trocar esse coração, modular esse coração, trabalhar no teu coração. Pede para Deus fazer a vontade dele nesse coração seu, irmão. O coração do homem é enganoso, é mentiroso. O coração do homem muitas vezes se inclina para pecar. Só o Senhor tem pensamento de paz para conosco. O povo era obstinado. O povo que estava com Moisés, olha, Moisés vai subir. Ficou 40 dias, 40 noites falando com Cristo, falando com Deus. E quando desce, o Senhor diz assim para ele, Moisés não tinha ficado irado ainda. Deus falou para Moisés, desce, que o povo já fizeram um bezerro de ouro. Moisés desce com tal. E chega lá quando Moisés vê aquele povo ali dançando e quando ele vê o bezerro, Deus tinha falado para que o povo não fizesse estalta. E o que eles fizeram? Adoração, um Deus estranho, dizendo que Deus era o bezerro, irmão. Dizendo que Deus era o bezerro ali, de ouro. Dizendo esse Moisés subiu e não voltou mais. A gente nem sabe o que aconteceu com Moisés. O líder, aquele que estava levando o povo para uma terra prometida. O que nós fazemos hoje? Nós pregamos a palavra de Deus, nós dizemos o caminho da verdade, nós direcionamos para aquele que é, aquele que pode, aquele que tem todo o poder. Nós falamos a verdade, nós determinamos a palavra de Deus, o que está escrito, que é direcionado a nós, o que é dado a nós, para quando nós pregamos a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, no Espírito da verdade, de direcionar dizendo o caminho da verdade, tirando o povo de uma servidão da mentira, da escravidão de Satanás, de uma servidão de servir a Deus estranho. É por isso que eu estou pregando, é por isso que eu entrei dentro dessa live para te dizer, obstinado, inclinado ao pecado.
Se você é inclinado ao pecado, você está dentro dessa palavra. E se você está dentro dessa palavra, você está desagradando ao Senhor, obstinado. Para você que não sabe. Está onde, irmão Jair? Livro de Êxodo, capítulo 32 e versículo 9. Obstinado. Esse povo é inclinado para o mal. O próprio Deus falou com o povo de Israel. O próprio Deus falou com Moisés, orientando ao Moisés, mas Moisés quis questionar, Moisés quis interceder, Moisés quis olhar para o povo, por isso que é bom ouvir a voz de Deus, por isso que é bom ouvir atento para aquele que tem todo o poder, irmão. Parar de ouvir homens e ouvir o que tem todo o poder, aquele que está te direcionando para o caminho certo. Moisés parou para ouvir o povo, Moisés intercedeu pelo povo. Moisés ainda falou, não, Senhor. O povo não, Senhor. Esse povo foi o povo que o Senhor tirou do Egito. O que é que vão falar? É o teu povo, Senhor. É o teu povo. O Senhor tirou o povo de lá, agora o Senhor quer matar. Porque o Senhor falou para Moisés. O Senhor disse, ó Moisés, de ti eu faço uma nação. Esse povo é inclinado, é obstinado para o mal. Moisés quis dar o jeitinho dele. Moisés quis ensinar a Deus. E Deus falou, Moisés, esse povo é inclinado para o mal. Esse povo aí, por isso que é bom ouvir a voz de Deus, irmão. Antes de buscar qualquer uma pessoa, colocar dentro da tua casa, ou até mesmo, eu falo dentro de casa, irmão, para fazer a obra de Deus. Tem pessoas que pegam a pessoa na rua e tragam essa pessoa para dentro de casa, e essa pessoa é inclinada, é lógico. Deus liberta, irmão. Mas se não tiver a direção de Deus, essa pessoa vai embora novamente. Ela é inclinada para as coisas, obstinada pelo mal. Por isso que tem que ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor ordenar, quando o Senhor mandar, ouve a voz de Deus. Vou voltar ali que começou a chover, tem uma calça ali fora, mas já volto, calma aí. Obstinado é isso, irmão. Obstinado é inclinação para o pecado. Obstinado é inclinação de voltar a fazer o que fazia antes. Adorar falso Deus. Como adora falso Deus? Como eu inclino para o obstinado? Quando você larga o caminho do Senhor, quando você para ficar adorando Deus pagão. O pessoal ali, eles adoravam a Deus estranho. O pessoal gostava de uma farrinha, de uma cachaça, de uma bebida. O povo era inclinado para o mal, ou obstinado a pecar novamente. Então o Senhor falou para Moisés, eu destruirei esse povo, Moisés. E ele disse, questionou o Senhor, dizendo, colocou até a salvação dele em risco, irmão. Se o Senhor não conheceu, o Senhor disse, eu conheço você, Moisés. E pelo nome, está dentro das escrituras também. Está dentro da escritura, irmão. Ele conhece Moisés pelo nome. Ele vai dizer. Você vê que Moisés tinha tanta moral com Deus, tanta comunhão com o Senhor. E quando a Bíblia vai dizer, quando Moisés olha, quando ele desce do monte, quando ele vê aquilo ali, o pessoal adorando esse bezerro, Moisés com as duas tábuas que Deus escreveu, que eram as escrituras, que eram os mandamentos, Moisés joga elas no chão e elas quebram. E quebrando, a Bíblia vai dizer que isso acontecendo, a palavra vai dizer que quebrando essas tábuas, acende o furor de Moisés. Ele se irou, a Bíblia vai dizer que ele vai ali e desmancha aquele bezerro na hora. É servo de Deus, tem que ser desse jeito, irmão. Chega de adorar a imagem de ídolo, de escritura, de feita por mão de homem. Chega de idolatria. Está dentro da palavra, irmão. Se existe um Deus, irmão. Chega de pessoas andar no caminho errado e se prostrar perante a imagem. Tem servo de Deus que muitas vezes larga o caminho de Deus e está se prostrando a Deus Momon, a Deus Dará, a Deus que não existe. Existe só um Deus, irmão.
esse Deus que está mandando a chuva, esse Deus que está relampeando, estrovejando, é esse Deus, irmão, é esse que fez o céu e a terra, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você tem que servir, é esse Deus que você tem que largar as estruturas, as coisas que desagradam a Ele e voltar para Ele, é esse Deus que você tem que servir. É esse Deus que é o Deus da verdade, é esse Deus que é o caminho que leva para a salvação, é esse Deus que tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle, Ele está acima de tudo e Ele é todo poderoso, Ele é Deus, é esse Deus. Glórias a Deus, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Obedece a voz dele, escuta quando ele falar. Moisés questionou, Moisés olhou para o povo, por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Toma cuidado, meu irmão, de você achar que a voz do povo, mas a multidão, olha o que o Arão, o irmão de Moisés, foi dar ouvido e jogou lá dentro do fogo ainda. Não foi o próprio Satanás que fez aquele bezerro ali. Você acha que Deus vai se prostrar? Deus não se prostrou perante a demônios, não, irmão. Lembra do livro e lembra da palavra de Deus dentro da Escritura Sagrada, que Deus falou no livro de Mateus. Logo no comecinho você vai ver que ele vai ser batizado e depois ele vai ser tentado pelo diabo. O diabo se prostra. Você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Deus tem todo o poder, ele podia transformar aquela pedra em pão, irmão. Mas o diabo foi dentro das Escrituras e Deus também venceu o diabo dentro das Escrituras Sagradas. Deus venceu, irmão. Deus não se corrompeu. Aí tem pessoas que acham que vai para o céu se corrompido. Ô, irmão, Deus vem buscar um povo santo, meu querido. Deus vem buscar um povo lavado e remido do sangue de Cristo, irmão. Hoje eu estava falando com o irmão aqui sobre a Santa Ceia, sobre a Santa Ceia do Senhor. Existe a Santa Ceia de Deus, existe a Santa Ceia dos demônios. Está escrito dentro da palavra, irmão. Tem poder para o irmão. Está lá no 1 aos Coríntios, capítulo 10, você vai ver que tem a Santa Ceia de Deus e a Santa Ceia dos demônios. Qual a Santa Ceia dos demônios? Aquela de dissensões, aquela de inveja, contenda, onde o apóstolo Paulo identifica sobre isso. E tem pessoas que é carnais e não é espirituais, irmão. Está tomando a Santa Ceia, mas não é a Santa Ceia de Deus. Estão tomando a Santa Ceia do demônio, cheia de ira, contenda, inveja. Aleluia. Cheia de coisas que desagradam ao Senhor. Cheia de pessoas tomando a Santa Ceia de Deus e com coração rancoroso. Ei, a Santa Ceia é santa, irmão. É o corpo e o sangue de Cristo, irmão. Aquele que não toma não faz parte do corpo de Cristo e esse tal não é do Senhor. Pode perder a sua salvação, irmão. Ficar sem tomar Santa Ceia de Deus. Santa Ceia, por isso que a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. O homem examina a si mesmo, irmão. Mas a gente tem que pregar a verdade, falar a verdade. Você que está tomando Santa Ceia indignamente, você que está tomando Santa Ceia, por isso que a palavra de Deus é verdadeira, irmão. Por isso que Deus levanta profeta, levanta servo de Deus para te dizer, cuidado com a brincadeira de tomar Santa Ceia de qualquer jeito, cuidado de tomar Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira, irmão. Por isso que tem no meio de vós, cansado, enfermo, porque toma indignamente a Santa Ceia de Deus, irmão. A Santa Ceia de Deus é santa, irmão. A Santa Ceia de Deus é santa. Não é a Santa Ceia dos demônios, irmão. A pessoa que tomar a Santa Ceia de Deus tem que largar, irmão, as coisas carnais, largar o pecado, a mentira. Viver uma vida com Deus. Largar a fornicação, o adultério, a mentira. Se converter o Senhor à fornicação, à inveja, a dissensões. Mas a Santa Ceia vai fortificar. Eu vou tomar e a Santa Ceia vai me fortificar. Vai te fortificar.
Cuidado. Santa Ceia de demônios, não é Santa Ceia de Deus. Tem duas. Toma a Santa Ceia de Deus, mas se conserte. Não é errado você se consertar com Deus. É certo você se consertar com Deus e fazer as coisas certas de Deus. Não toma Santa Ceia cheia de mágoa, cheia de ira. Primeiro peça para Deus arrancar do teu coração. Não toma Santa Ceia de Deus indignamente. E esse povo aqui, ó, esse povo de Deus, estava obstinado. Ele se inclinava para o mal. E Arão vai dizer, o povo... Está dentro da palavra, irmão. Dá uma lida lá. Vem comigo, vem comigo. Vem com o trovãozinho, vem. Êxodo, capítulo 32, vai dizer assim, ó. Aquela tábua era obra de Deus escrita. Era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que era o júbilo, e disse a Moisés, o larido de guerra há no arraial. Porém, disse, não é larido dos vitoriosos, nem é larido dos vencidos, mas é larido de canto. Então ele estava cantando, estava zombando. Era um povo que estava festejando e fizeram um sacrifício a um deus pagão. Fizeram ajuntado. Você vê que eles ali, eles não fizeram bezerro. Jogou dentro do fogo e saiu, deram na mão de Arão. Mas ele estava ali dançando de volta do povo. Então ele estava servindo o que, irmão? Eles deram o que ele... Escuta que as escrituras diz que eles tinham ouro sobre os pingentes, brinco, e deram a Arão. E dentro deles deram para Arão, Arão jogou dentro do fogo. Jogou dentro do fogo e saiu um bezerro. Foi o próprio Satanás ali, irmão. E o pessoal ali começaram a festejar, jubilar em volta desse bezerro, sei lá. E quando Moisés vê aquilo, Moisés se indignou, o furor de Moisés acende. Quando Moisés só estava ouvindo Deus falar, mas quando Moisés viu, aí Arão vai dizer, esse povo é obstinado, esse povo se inclina para o mal, mas ele estava junto com o povo, e ele estava ajudando o povo a fazer. Cuidado, irmão. Tem pessoas que se inclinam com a mesma, se eles sentam numa mesa de um escarnecedor, eu vou falar, meu irmão. Tem pessoas que assentam no meio da roda dos escarnecedores, ele está do mesmo jeito. Tem pessoas que ao mesmo tempo está com um ímpio e está agindo da mesma forma que um ímpio está agindo. Tem pessoas que da mesma maneira se parar de frente a uma pessoa que não serve a Jesus, da mesmo jeito observa que está fazendo a mesma coisa, está falando do mesmo modo, falando da mesma maneira. Eu sou mais falar da mesma maneira que o servo de Deus fala, do que um ímpio que não serve ao Senhor fala. Sou mais, sabe por quê, irmão? Pedro, quando andava com Jesus, quando ele vai, eu vou falar dentro das escrituras, irmão. Pedro, mesmo negando Jesus, o pessoal começa a ver que ele negando Jesus, quando ele abre a boca para falar, o pessoal diz, andoma Jesus, fala como Jesus. É conhecido porque falava como Jesus. É conhecido porque quando ele abre a boca para falar, quando ele testifica a presença dele, vai dizer, você é um deles. Não é obstinado. Diferente, irmão. Não é o lugar que se corrompe, sim a pessoa que se corrompe. Eu vou pregar novamente e vou falar novamente, irmão. Queira outras pessoas que entram no meio político mesmo, irmão. Para dizer lá dentro ter homem de Deus. Não é o lugar que se corrompe, não, meu querido. É a pessoa que se corrompe. É a pessoa que é destinada a inclinar para o mal. É a pessoa que é inclinado a sair da presença de Deus e adorar bezerro de ouro. Cantar com outras pessoas, jubilar junto com outras pessoas que está no mundo, meu querido. Não é o lugar que se corrompe, não. É a pessoa que se corrompe. Não é o ambiente, para ser bem claro contigo. É a pessoa que já tem dentro do seu coração de inclinar para as coisas do mal,
para ser obstinado a fazer a vontade do diabo, melhor dizendo, inclinado. Júlio, canta. Já tá vendo o alarido. Tem pessoas que já tá no meio da festa, inclinado para as obras do mal, inclinado para fazer as coisas de Satanás. Deus te conhece, obstinado. É diferente daquele, irmão, daquele que está pedindo força para ser libertado, irmão. Obstinado para as coisas do mal é diferente de outras coisas, irmão. De uma pessoa que é viciada em droga porque tem um espírito que está viciado. Mas tem pessoas não, irmão. Tem pessoas que estão caminhando com Deus. Eu estou falando com pessoas que estão caminhando com Deus e é obstinada para inclinar para as obras do mal. É diferente daquele que é viciado, irmão. Daquele que ali só está com a potestade que está sobre a vida daquela pessoa, é diferente. Obstinação para a inclinação do pecado. Obstinação é diferente. Mas dá no mesmo, mas é um povo que está direcionado a caminhar com Deus, mas está inclinado para o pecado. Inclinado a adorar a bezerro. Inclinado a festejar a festa que não está com Deus. Para, meu irmão. Deus te conhece, obstinado, adorador do bezerro de Baal, filho de Satanás. Um pouquinho que o homem de Deus sai, já começa a inclinar, a dançar, a fazer as coisas que o diabo quer. A palavra de Deus é a mesma, o Deus poderoso, esse Deus que está mandando essa chuva, ele não mudou não, irmão. Ele sabe, ele conhece o coração perverso, a maldade do teu coração, o obstinado. Ah, irmão, eu tenho uma fraqueza, não é fraqueza não, é obstinado, irmão. Obstinado é aquele que se inclina para fazer o mal, para adorar Baal. E como adora Baal? Ah, irmão, só precisa você ser participante da mesa de Satanás. Ah, você tá achando que não? O pessoal, o povo ali só pegou, tirou os brinquinhos que estava de ouro, deram na mão de Arão, Arão jogou dentro do fogo e fez o bezerro. E por hora estava dançando em volta. Ah, mas eu não precisa se prostrar perante a Baal não, irmão. Dizer que está adorando a ele não. O pessoal ali estava dançando, festejando. Bezerro de ouro. Baal. O Senhor é o caminho, a verdade. O Senhor é certo. O Senhor morreu e vai voltar para um povo. O Senhor não vem buscar ninguém com manchinha não, irmão. Sujo não. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. O Senhor vem buscar um povo comprado pelo sangue dele. Você acha que o Senhor vem buscar um povo com manchinha no coração, cheio de idolatria, cheio de rapina, dançando, está dançando nos laridos, está dançando, irmão. Está afastado da casa de Deus, está dançando, está se inclinado para a mesa dos ímpios, está se inclinado junto com o povo. A voz do povo não é a voz de Deus não, meu querido. A voz de Deus é a voz de Deus. Obstinado se inclina para o pecado. Obstinado é aquele que está se inclinando, dançando, já se afastou da casa de Deus, já está no mundo. Obstinado que se inclina para as coisas do pecado, as coisas más. E Deus falou com Moisés, Moisés não quis dar ouvido. Moisés quis ser intercessor e foi intercessor do povo, dizendo assim, eu risque meu nome do livro da vida. Ele falou para o Senhor riscar, em outras palavras, ele diz, tira o meu nome do livro, se o Senhor fizer tal coisa, Senhor. E o Senhor fez, meu irmão. O Senhor falou, Moisés, de ti eu farei uma nova nação. Ele poderia dar ouvido à voz de Deus ali e dizer, tudo bem, Senhor, amém. Mas não, irmão, ele quis ali, ficou com dó do povo. Depois ele vai colocar na tenda todo mundo e vai dizer, ó, pega suas mulheres e ali vai fazer um ali. E olha que caíram muitas pessoas nessa época.
Morreram muitas pessoas ali. Quando ele fez esse concerto assim, ó, vai, agora luta irmão contra irmão e outra vocês aí, por causa do pecado. Diz que caiu muitas pessoas, muitos homens caíram para aquele pecado ali. Olha o que o pecado faz, irmão. Olha que a obstinação, adoração a Baal, adoração. Eu estou falando com crente, irmão. Estou falando com pessoas que servem ao Senhor. O Senhor, ele tem misericórdia daqueles que não conhecem. O Senhor tem misericórdia. O Senhor tem misericórdia todos os dias, para dizer a verdade, irmão. Você acordou agora, levantou agora, o Senhor tem misericórdia de você. Mas aquele que conhece a Deus, está ali adorando a Baal. Ah, mas eu não estou se prostrando a Baal, nossa, eu estou dançando aqui. Está jubilando, está dançando, obstinado, bezerro de ouro. Está adorando bezerro, irmão. Ou para ser bem mais claro, está adorando a Satanás. Ah, conhece a palavra. Aquele pessoal ali já tinha visto a presença de Deus, tinha ouvido o Senhor falar com Moisés. E eles vão entristecer. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor fala, eles vão entristecer. Porque o Senhor falou que esse povo ali, quando ele ficou sabendo que Deus ia destruir o povo, que o pessoal inclinava para o mal, o pessoal ia ficar triste. Porque o Senhor tinha falado que ia fazer um tabernáculo, e o Senhor deu inteligência para o homem fazer da forma que ele queria. Deus que diz, Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça, meu querido. É justiça na terra e é justiça do Altíssimo, daquele que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem, ele é. E ele não fez o homem para adorar Baal, não. Só existe um Deus. E esse Deus é o Deus da Bíblia. É o meu Deus, é o seu Deus. Para de ser obstinado, para de adorar e para de dançar. Jubilar com pessoas. Música de Satanás, irmão. Adorando imagem, semelhança feita por mãos de homens. Sei que tem pessoas que vai bater, tem pessoas que vai além de tudo me odiar porque eu estou falando a verdade, mas eu vou pregar a verdade, vou falar o que Deus manda. Salmo 115, irmão. Tem olho, mas não pode ver, tem boca, mas não pode falar, é semelhante aos que fazem ele. Só existe um Deus, irmão. Não existe outro Deus. Só existe Deus poderoso, o Deus que é, o Deus Yahvé, o Deus que manda no céu e manda na terra. Esse Deus da Bíblia, o Deus dos crentes, o Deus dos pentecostais, o Deus que tudo é. O Deus provedor, porque Ele provê, irmão. Se desprende desse Deus enganadores aí, irmão. Deus mamão, Deus que tem mão, mas não pode salvar. O Deus que tem boca, mas não pode falar. O Deus que você tem que carregar Ele, irmão. Cuidado, irmão, que você está falando. Eu estou pregando a palavra, estou dentro da palavra, irmão. Bezerro. Jesus pregou a verdade, Jesus não teve medo de pregar a verdade. Por que eu vou ter medo de pregar a verdade? Por que eu vou ter medo de falar a verdade? Por que eu vou ter medo de pregar o que está dentro das escrituras? Bezerro de ouro, irmão. Obstinar tudo aquilo que você está fazendo e desagradando ao Senhor. Bezerro de ouro, obstinado. Fuja, enquanto é tempo, e volta para o Senhor e se arrepende enquanto Ele está te dando fôlego de vida. Volta para o Senhor, o teu Deus, oh Israel, enquanto é tempo, enquanto está respirando. Reconheça que errou, reconheça e volta para o caminho do Senhor. O obstinado é isso, tudo aquilo que inclina para o pecado, tudo aquilo que inclina a adoração de falsos deuses, se inclina para as coisas de Deus, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar, que o Senhor... Sabe, irmão, eu estava aqui, hoje eu estava pensando, sabe o que é, irmão? Antes
Quando eu era no mundo, quando a gente ia para as festas, aqueles micareta fora da época, chama micareta, né? Folia fora da época. Tipo, a gente ia ali dançar, a gente ia curtir ali, mas eu não conhecia o Senhor. É bezerro. Eu não conhecia o Senhor. É bezerro, irmão. É bezerro. Adorar falsos deuses. Idolatria de homens. Você viu o que o carnaval deu aí, né? Pegou Jesus e zombaram. Você viu o que deram, né? Todo respeito dos que morreram aí no convite aí. Esse vírus aí que tá assolando. Mas tem pessoas que pegaram Jesus aí e fizeram. Ninguém reclamou, né, irmão? São poucos que falaram, deram a cara para bater aí, né? Para dizer aí, né? Ônibus lotado, ônibus cheio, outras pessoas querendo fechar a igreja. Tem muitos que já esqueceram, né? Teve poucos homens de Deus aí. Teve um aqui que foi o homem de Deus. Para dizer, ó, se continuar fechando a igreja, eu vou fazer culto dentro do ônibus. Eu vou alugar um ônibus e vou fazer culto dentro do ônibus. São poucos que deram a cara para bater. Não se corrompendo perante a homens. Tem pessoas que se corrompem, mano. Não é o lugar que se corrompe, não, irmão. É a pessoa que se corrompe. Se corrompendo pelo sistema, se corrompendo no lugar onde está. Você é de Deus, meu irmão. Você vive na terra, mas você é de Deus. Não se corrompe sobre essas coisas aqui da terra, não. Eu me lembro que em muitas festas, quando a gente estava ali, irmão, vou falar algo de Deus, da parte de Deus, meu. E muitas vezes a gente chegava cedo para ver a banda que ia tocar. E quando a banda ia tocar antes, a gente via as pessoas ali, era... Isso não é indireta não, irmão. Isso é para que o povo de Deus comece a fazer as coisas de Deus certamente como Deus quer. As coisas de Deus não é de tudo que é jeito não, irmão. As coisas de Deus é santa, Deus é santo e Deus é poderoso, Ele está vendo e nós vamos ser cobrados, irmão. Naquele grande dia. Ai de mim se eu não falar, ai de mim. A gente ia curtindo as festas, eu me lembro, irmão, que nas festas que tava ali, os cantores, as pessoas, não era nem o cantor, mas as pessoas que aí chegavam ali, começavam a afinar os instrumentos, o microfone, para ver como é que saía, para que o som saísse bom antes. Os caras chegavam mais cedo e ali eles iam afinando as coisas para tudo correr bem. E as coisas não é para Deus, hein, irmão? E agora para Deus você quer fazer relaxadamente? Para Deus você quer fazer de tudo que é jeito, irmão? Olha dentro das escrituras, olha dentro da palavra, irmão. Quer dar oferta de quem mesmo? Você que está querendo ofertar? Caim ou Abel? Dá de tudo que é jeito. O senhor não recebe não, meu irmão. Faz as coisas de Deus certo. Tá pensando que Deus gosta dessas coisas, é? Bezerro de ouro. Continuamente fazendo obstinamente. Fazendo de tudo que é jeito. As coisas de Deus é santo e Deus é santo. Deus não recebe coxo não, irmão, desse jeito não. As coisas dele de tudo que é jeito. Dando um jeitinho, remendando. Deus é dono do ouro e da prata, meu irmão. Deus tem todo o poder. E eu lembro que eu via as pessoas ao fim, né? Eles fazem desse jeito. Chega mais cedo, vai ali, pega os instrumentos, vai acertando ali como coloca, fazendo aquilo para que o cantor ali, quando ele for cantar, quando ele for fazer algo ali, tudo ocorra bem. Agora para Deus você quer fazer tudo que é jeito. O microfone não pega direito, o culto faz de qualquer... Não, irmão. Isso não é direta não, irmão. Isso é para que você entenda que Deus não mudou não, irmão. Ah, Deus sabe mesmo. Você vai pagar naquele grande dia. A mentirinha vai te levar para as trevas. A sua contendinha, o seu fermentinho vai te levar lá para as trevas. Deus me falou sobre isso esses dias. Sobre esse fermento que está por aqui. Estou dizendo aqui não, irmão.
fermento que tem alguns irmãos fermentando sobre a minha vida. Deus me falou sobre isso. Você vai morar lá com Satanás se você não se consertar. Você vai morar lá com o diabo quando Jesus voltar ou se você descer a sepultura. Continua fermentando. Obstinado. Você está sendo obstinado. É coisa que você fazia antes, né? Contenda, fofoca. Você não parou as velhas práticas, irmão. Tu não parou com a sua contendinha. Ah, Deus está bem. Ah, pedir perdão. Continua. Pede perdão hoje, faz amanhã. Continua de novo. Larga essas velhas práticas, irmão. Isso aí não é coisa de Deus, não. As coisas de Deus, irmão. Por isso que a gente tem que chegar cedo dentro da igreja, irmão. Não tô dando correção de ninguém, não. Para a gente corrigir o som, para a gente ver tudo, irmão. Nada de desafinar as coisas, para que o irmão não cante, para que a irmã não pregue. Eu já vi outras pessoas fazendo comigo. Não vou falar nem do culto de outro, irmão. Para dizer, irmão, que o irmão está falando do culto de outro. Irmão, eu sou claro e nítido. Vou dizer dos outros irmãos aqui, então. Vou falar a verdade, irmão. Na outra igreja que estava aí, estragando o som da igreja, quando eu ia pegar no microfone, o microfone estava zoado. Você acha que eles estão desagradando a quem? A mim? Está desagradando a Deus, rapaz. Fazendo de tudo que é jeito. Obstinado, inclinado para o mal, coração perverso, na maldade. Como é que fala que vai entrar no céu que não ama seu irmão? A Bíblia diz, irmão, primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você diz que ama a Deus e não ama seu irmão? Você trabalha para o reino das trevas ou para o reino de Cristo? Estragando o som, o microfone. Vai aumentando dentro da igreja. Isso aí eu falo, não estou falando do culto de outro não, viu, irmão? Para deixar bem claro, viu? Não estou mandando recado nem direta, não. Isso é reto. Andagarabachorarabahai. O Senhor está te vendo. Querendo ensinar os pessoal a fermentar dentro da igreja. Estragando o som, o microfone. Obstinado. Fazer as coisas de Deus de tudo que é jeito. Coisa de Deus é santa, viu? Que caia todo mal. Que o teu coração perverso Deus venha trocar e que você venha se arrepender enquanto tem vida. O Senhor não mudou, Ele tem todo o poder, todo o controle está nas tuas mãos. Nada foge do controle dele. É porque eu estava dentro da igreja, quando era eu, os pessoal pegavam o microfone e zoavam o microfone. O barulho o som do microfone sai imperfeito. Ô irmão, quando as pessoas fazem pro mundo, as pessoas fazem ali e pula e ninguém fica com inveja com ninguém, porque nós vamos ficar com inveja um ou outro do outro irmão, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho. Não vamos fazer isso não, irmão. Isso não é obra de Deus não, irmão. As coisas de Deus é santa. Deus, quando mandou fazer o templo dele, quando ele mandou Moisés fazer uma tenda, olha para você ver lá, dá uma olhadinha nas cortinas, no que ele pediu. Deus pediu coisa perfeita, irmão. Ouro, coisa pura. E Deus é dono do ouro da prata, irmão. Deus deu inteligência para o homem fazer ali para ele. Olha a arca que Deus vai mandar fazer de cetim, ouro puro, os anjos, que é o seu exército celestial. Aí você quer fazer as coisas para Deus de tudo que é jeito, irmão. Irmão, vamos estragar o som porque é o irmão. Aí fermenta a outra irmã, fermenta a outra, a palavra que é para ouvir, já sai ali, o diabo já entra, e depois no outro dia você vai tomar Santa Ceia. Qual Santa Ceia que você está tomando? Estou pregando a verdade, estou falando a verdade. Qual é o céu que nós vamos entrar? Qual é o céu que nós estamos procurando a verdade? O olho, o arqueiro do olho que está no olho do irmão, e atrás uma califa que está dentro do seu? A Bíblia diz, se eu julgasse a mim mesmo, não tinha quem me julgaria. Porque naquele dia que o Senhor descer no tribunal, quando ele vir, ele não vai vir mais para ser humilhado não, viu, hipócrita? Não vai vir não. Salvação individual, certo, mas ele vai vir. E naquele grande dia ele não vai chamar ímpio de maldito não. Vai ser pior de tudo, irmão, cristão. Pessoas que conhecem a palavra. Maldito, não te conheço. Isso não é para ímpio, irmão. É dolorido, irmão. Eu também estou no meio, também sou cristão, irmão. Não nego a minha fé e não vou negar a minha fé, irmão.
Isso vai ser para cristão dizer: maldito, eu não te conheço, praticaste a iniquidade. Sabe que a iniquidade? Tudo aquilo que desagrada o Senhor. Tudo aquilo que faz a pessoa pecar. Tudo aquilo que inclina para o pecado. Iniquidade. Desagrada ao Senhor. Não vai escapar, irmão. Não vai, não tem como. Você pode botar debaixo do tapetinho. Pode enganar o irmão. Mentira, pede para Deus limpar você por inteiro. Pede para ser quebrado na mão do olheiro. Pede novamente para Deus moldar você. Você está no larido, está dançando com bezerro? Cuidado. Não pode dar tempo para você. Como você pensa que vai ter tempo total para você se arrepender. O dia da manhã só pertence a Deus, irmão. Nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã só pertence ao Senhor. Ele sabe, o dia da manhã ele sabe tornar o cabelo branco. Ele sabe quantos fios tem aqui no cabeça, na cabeça da gente. Ele sabe, irmão, de tudo. Nós não sabemos. Se conserta hoje, irmão. Procura as coisas do Senhor. Se arrepende hoje, irmão. Eu estou como um profeta, a boca de Deus para te dizer: se arrepende hoje, irmão. Minha luta não é contigo, minha luta é contra o diabo. Estou pregando a verdade, é ele que é o enganador, é ele que quer que você se prostre, ele que quer que você ouça os laridos, quer ver eu e você como inimigo, para que nós não entramos no céu, irmão. É hora de dar a mão, é hora de nós pregar o evangelho, é hora de nós pregar o ídolo, irmão, pregar a verdade, irmão. Não se prostrar a Baal, prostrar-se perante a bezerro, alarido, as danças desagradáveis ao Senhor. A bezerro, não é pecado o crente dançar na presença de Deus, não. Davi bailou. É pecado você ficar no meio das rodas dos escarnecedores. É pecado você estar ao redor daquele que Deus não quer que você está ao redor. E fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. Isso é pecado. Falando que nem ele, agindo que nem ele, agindo como um ímpio. E pode ouvir aquele grande dia: aparta de mim, que eu não te conheço. Maldito, praticar-te o mal. Não é para ímpios, isso é para crente. Então, continua naquilo que Deus te chamou, na vocação que o Senhor te mandou, na vocação que o Senhor te chamou, melhor dizendo. Faça as coisas de Deus, mas faça as coisas de Deus, irmão, intensamente, como o apóstolo Paulo. Irmão, não faça, irmão. Faça, peça para Deus, dá o melhor para o Senhor, irmão. Para com essa estupidez, com essa ignorância, essa arrogância, com esse ego, esse eu, irmão. Deixa Deus te quebrar. Fica na mão de Deus que é melhor, irmão. Deus me mostra salvação. Cuidado com a falsa salvação, irmão. Tem pessoas que acham que está dentro de uma igreja, está achando que está sendo salvo. E não está sendo salvo coisa nenhuma, irmão. A igreja é para a gente congregar. Igreja é para a gente sentir a presença de Deus. Igreja é para nós estar ali, atento com o Senhor e ter comunhão com Deus, irmão. Se arrependendo. Igreja é para nós ouvir a voz do Senhor. Igreja, irmão, para nós ter comunhão com o Senhor. Por isso que nós somos um corpo e Cristo é o cabeça, irmão. Por isso que nós estamos dentro de uma igreja, para nós se arrepender, irmão, a todo tempo. Sempre Deus usa um profeta, um servo de Deus, para se levantar e dizer: se conserte o caminho. Então ouça a voz do Senhor, irmão. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Tem pessoas que faz um grupinho, aí faz daquele... Vamos ouvir o que o povo fala. Não, vamos ouvir o que Deus fala. Vamos ouvir. Estou falando de Deus falar, irmão, né? Deus colocou no meu coração, coração enganoso. Cuidado. Deus colocou no meu coração. Deus coloca, eu sei que não coloca. Mas tem pessoas que acham, no seu achar, e não é Deus que está falando. Eu achei. Quando é Deus que fala, irmão, se pouco. Quando é Deus que fala, não tem como escapar. Quando é Deus que fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu rapaz. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala, irmão, não tem como, irmão.
Quando Deus fala, a gente sabe quando é Deus fala. Quando é Deus, irmão. Cuidado com o seu achar. Ah, achei que foi Deus, falou aqui. Cuidado, irmão. A voz de Deus é nítida, é clara. A voz de Deus é a coisa mais linda. Te enche de gozo, de presença de Deus. A voz de Deus, estou falando a voz de Deus, só Ele falar contigo. Ou até mesmo a expressão dele usar o nome dele, o seu nome, ele te chamar pelo nome. Eu já ouvi a voz de Deus de diversas maneiras, irmão, me chamar pelo nome. Eu falo da maneira de falar comigo. Fica ligado, essa frase aí, fica ligado. Foi o Espírito Santo que falou comigo, mandou eu ficar ligado. Deus me chamar pelo meu nome e eu me levantar e ficar ali glorificando a Deus, porque Ele me chamou pelo nome. É tão lindo, irmão. Para de ouvir voz de homens, irmão. Pessoas que não têm nada para te dar, irmão. Ouça a voz do Senhor, irmão. A direção correta é o Senhor que te dá. Se arrependa do caminho errado, irmão. Não adianta nada nós buscar todos os dias e estando indo para a condenação final, irmão. Nós não sabemos o dia da manhã, meu querido. O dia da manhã pertence a Ele. A Ele é todo o poder, a Ele toda a glória, a Ele. Nós temos que se converter a cada dia, irmão. Temos que buscar a presença dEle, se arrepender dos caminhos errados, do coração perverso, irmão. Pedir para Deus mudar, pedir para Deus transformar, pedir para Deus atuar na nossa vida por inteiro, não 99% ou 50%, e sim 100%, meu amado. 100%, transformação, irmão. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha salvação, meu querido. Não adianta eu ganhar muitas pessoas e perder a minha salvação. A salvação, irmão. Você tem que ter certeza, irmão. E qual a certeza que você... eu tenho certeza, eu não sei, irmão. Irmão, pede para Deus limpar, pede para Deus trabalhar, irmão. Tem um contato com Ele, irmão. Tem muita gente que tem contato com outras pessoas, mas se esquece de ter o melhor contato. O Espírito Santo, Deus. Tem contato com Ele. Fique na paz do Senhor Jesus, irmão. Faça as coisas de Deus. O melhor para Deus, irmão. Para de dar 99%, tentando arruinar o som. Para com isso, que isso aí, o pessoal fazia isso comigo na outra igreja, irmão, que eu estava congregando. Para de agir assim, que você está perdendo a sua salvação, irmão. Está tentando fazer eu pecar, e mesmo aquele que faz seu irmão pecar, peca também, irmão. Eu estou pregando aqui, mas estou pregando a verdade. Estou falando a verdade. Estou pregando dentro das escrituras, irmão. Isso desagrada ao Senhor, irmão. E isso eu via, irmão. E eu observo, sou observador, irmão. Eu observo, porque quando eu ia para a festa eu observava as pessoas ali quando ia os instrumentistas, o cara fazia ali, afinava tudo para tudo sair certinho, pegava o microfone, ficava ali analisando as coisas e saía tudo bem, irmão, perfeito. Agora para a casa de Deus você quer fazer de tudo que é jeito, irmão. Não, irmão, não faça isso. Nós vamos ser cobrados naquele grande dia. Pode ser cobrado antes dele voltar, irmão. Cuidado. A coisa de Deus é santa. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica ligado no Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha brilhar sobre a tua vida. E que o Senhor venha resplandecer sobre a tua vida. E que haja luz sobre a tua vida. E que haja também, irmão, arrependimento todos os dias. E que você venha trilhar o caminho de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Em nome do Senhor Jesus. Fique em paz. Desperta em nome do Senhor Jesus. Eu amo você em Cristo Jesus.